Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então essa aqui é a nossa aula 8, certo? Vamos dar continuidade aí à nossa disciplina de estatística aplicada. Tranquilo? Então nessa aula iremos ver o que é apresentação de dados estatísticos, em gráficos aí. Beleza, né? O que seria tudo isso daí? Então a gente aprendeu muitas coisas, vários artifícios de construir uma tabela de distribuição. Agora iremos colocar ela, no gráfico aí. Certo? Então, o que são esses gráficos? Os gráficos constituem o quê? Um importante instrumento de análise o quê? E interpretação, certo? Do que? De um conjunto de dados. Então, a importância dos gráficos é ligada, sobretudo, à facilidade e rapidez na observação e interpretação das informações por parte do leitor e também as inúmeras possibilidades de ilustração e resumo dos dados apresentados aí. Então, gráfico, certo? Então, representação com forma o que? Geométrica, certo? Construída de maneira exata e precisa para informações o que? Numéricas, obtidas através de pesquisas e organizadas em uma tabela. Aí entra a nossa tabela, de distribuição de frequências aí. Então, a gente precisa, fazer alguns requisitos, existem alguns requisitos básicos aí para um gráfico estatístico, certo? Então, primeira coisa, é a simplicidade, trazer apenas o essencial, evitar desenho, formas tridimensionais, excesso de cores, precisa ter o que também? Clareza, possibilitar a leitura correta dos valores do conjunto de dados aí. E também o que é a veracidade, que é expressar a verdade sobre o fenômeno representado, ou seja, não apresentar distorções na escala, por exemplo, que levem o autor a interpretar de maneira incorreta o conjunto de dados aí colocados. Certo? Então, entre os nossos gráficos, nós temos algum deles que são o quê? O nosso do tipo aí, histograma, o gráfico de colunas e barras, o gráfico por setores, polígono de frequência, que é o nosso gráfico de linha, e o nosso gráfico de ogiva, certo? Eles são utilizados aí para representar o que? Distribuição de frequências. Tranquilo? Então aqui a gente tem alguns gráficos, certo? Então aqui a gente vai ver o gráfico de base, o gráfico ali de polígono de frequência, certo? Nós iremos ver o que? O nosso, vamos ver, histograma, e nosso histograma e entre outros aí, tranquilo? Então, primeiro que a gente vai ver o que é, é o histograma. O que é o histograma aí? É equivalente o que? À tabela de frequência. Então, se ele é equivalente à tabela de frequência, tem sem complexibilidade nenhum, show de bola. Então, vamos ver o que é esse histograma aí. Então, quando se quer representar o que? Graficamente, uma distribuição de frequências aí, na qual se agrupam os valores de uma variável em intervalos, dados o que? Contínuos, certo? A gente utiliza aí o nosso histograma, certo? Para representar o que? Distribuição de frequências aí, certo? Lembrando que na qual se agrupam os valores de uma variável em intervalos. Certo? O que é aquele intervalo naquela variável do tipo contínuo? Vamos supor que o salário mínimo é de 2 a 3 mil reais, de 3 mil a 6 mil reais. Então a gente tem esses dados contínuos aqui. Então aqui a gente tem os nossos eixos, o nosso eixo, vamos dizer que é o X, e o nosso eixo Y, certo? Aqui o eixo Y na nossa vertical é o nosso eixo da nossa frequência, que será preenchido pela frequência. E aqui que são os nossos dados de intervalos, que no caso aqui deste exemplo está lidando com espessuras aí. Certo? Então são compostos o que? Por retângulos justapostos, cujas bases são constituídas, sobre o eixo das abscissas. O que é eixo das abscissas? O eixo das abscissas é o eixo o nosso eixo X aí. E as larguras são justamente a amplitude de cada intervalo.
Então, suas alturas correspondem respectivamente às suas frequências, né, a sua frequência absoluta ou relativa, ou ainda frequências acumuladas. Então, tudo vai depender do que você quer transparecer, né? Você tem que transparecer para quem vai interpretar de maneira mais fácil possível aí. Então, um exemplo aqui, a gente tem aqui, ó, um gráfico do tipo histograma, né, que é onde aqui a nossa vertical aqui a gente está trabalhando com frequência, que vai de 0 a 14, certo? E aqui nós temos o que? Os dados na nosso eixo da abscissas, né? Que é o que? É o intervalo da nossa classe, que seria o que? De 150 a 16, né? Eu tenho a frequência X, então aqui, show de bola. Então de 160 a 165, né? A gente tem uma frequência aqui, né? Puxando pontilhado, né? Nós temos aí, né? No caso aqui, 6. Certo? Então, basicamente isso. Então, vamos fazer um exemplo aí, né, para tirar essa dúvida. Então, construindo o histograma a partir de uma tabela de frequência. Então, a gente tem aqui a nossa tabela de frequência, né, para notas aí de estatística. Então, aqui temos aqui 5 classes, certo? E essas 5 classes nós temos o quê? Intervalo entre elas de 0 a 2 pontos, certo? Então, aqui eu tenho a frequência que eu tenho esse intervalo. Beleza? E aqui nós temos aqui também o segunda classe, que é de 2 a 4, aqui nossa frequência absoluta, né? Aqui o nosso somatório da frequência absoluta. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui foi calculada a frequência percentual, certo? Então, a frequência percentual aí, né? Podemos se dizer o que, né? Que eu tenho uma frequência aí, né, de 1, né, dividido aí por 36, que é o meu total. Então, é minha frequência absoluta, certo? Então, aqui, ó, frequência relativa é igual que a minha frequência absoluta dividida aí pelo somatório da minha frequência absoluta, certo? No caso aqui vai ser 1 dividido aí por 36, que vai ser aí 0, né, igual a 0,202, certo? 77, mais múltiplo, esquecemos aqui, né? Não podemos esquecer do 100 para lhe dar a forma de porcentagem, certo? Se a gente quiser somente a relação, né, a frequência relativa, né, sem ser a percentual, né, a gente somente faz a divisão aí, né, da nossa frequência absoluta dividido pelo somatório da nossa frequência absoluta, que vai dar 1 dividido por 36, vai dar 0,0277 vezes 100, né, vai ser com fator de arredondamento, vai dar 2,27%, e aqui a gente faz sucessivamente. Então, lembrando que o somatório da frequência relativa, ela vai ser sempre igual a 1, né? E vai ser a frequência relativa percentual, vai ser igual a 100%. Show de bola? Então, vamos lá. Certo? Então, construindo o primeiro passo aí para se construir esse gráfico de histograma, deveremos fazer o quê? Né? O primeiro passo é construirmos os eixos da frequência y e intervalos de classe no eixo das nossas abscissas, né? Que é o nosso eixo x aí. Então, observação, atenção para as escalas, certo? Então, tentem deixar, né, a escala mais próxima possível. Tranquilo? Segundo passo, dispomos os valores de frequência de cada classe do gráfico aí. Então, vamos observar o seguinte, certo? Então, aqui nós temos o que? Né? A frequência, né, no eixo x. E aqui no eixo, aqui no eixo y, desculpem. E aqui no eixo x, que é o eixo das abscissas. No y nós temos a frequência, no x nós temos o que? Exatamente isso, nós temos o que? Os intervalos aí de classe, certo? Então, quando a gente tem a relação disso aí, né, do nosso plano, vamos dizer, né, entre o nosso eixo, né, da ordenada, que é o y, e a abscissa, que é o x, então temos o que?
Na minha frequência, né, eu coloquei aqui que ela está indo de 2, né, até o que? A 17, certo? Então, beleza, aqui é meu eixo da onde? Exatamente isso, o eixo aí da frequência. Tranquilo? No eixo do X, não, o eixo das abscissas, nós temos o que? Né? As nossas, o que? Intervalos da nossa classe. Então, agora somente a gente construir. Do intervalo de 0 a 2, pessoal, nós temos o que? Né? Qual é a frequência, né, de 0 a 2? Exatamente isso, eu tenho 1. Então, podemos observar que o 1 está basicamente aqui. Então, se a gente puxar um tracejado, ó, então ele começa, né? Eu tenho uma frequência de 1, ele vai de 0 a 2. Vocês estão vendo que aqui a frequência está indo de 0 a 2. E beleza, e meu intervalo de 2 a 4? Qual é a minha frequência, né, absoluta aí? Então, minha frequência absoluta, temos o quê? Que de 2 a 4 eu tenho uma frequência absoluta de 2, então podemos observar aqui, né, em 2, né, nosso intervalo está de 2 a 4, tranquilo. E de 4 a 6 eu tenho 10, então vocês podem observar de 4 a 6 aqui, ó, uma frequência de 10, então tá vendo que tá fácil, né, a observação dos dados aí nessa tabela de estatística, certo? E assim sucessivamente, né? Então temos o quê? Que aqui com 6, no intervalo de 6 a 8, né? Eu vou estar aqui, ó, uma frequência absoluta de 6, certo? E uma frequência aí absoluta de 17, né? Nós temos o intervalo de 8 a 10, certo? Então intervalo de 8 a 10. Lembrando que o somatório dessa frequência vai ser igual a 36 aí. Beleza? E o quarto ponto, né, não podemos esquecer jamais de colocar o título do nosso gráfico, certo? Que é em relação ao quê? Né, ao histograma de notas de estatística, né, que é onde a gente tem a nossa frequência aqui, né, no nosso eixo da ordenada, e em relação às notas, que é esse intervalo de classes, certo? E é basicamente isso, um histograma não tem segredo nenhum aí. Então, um exercício aqui, pessoal, né, disponibilizar para vocês fazerem, né, que é os dados seguintes referentes à participação percentual das indústrias nas composições do produto interno bruto aí do PIB nos estados brasileiros, certo? Então, faça um histograma representativo dessa situação, agrupando os dados em intervalo de amplitude de 10, em função de frequência relativa de cada uma dessas classes. Então, primeira coisa a se fazer, pessoal, é observar, né, ele está dando aí, ó, a gente fazer um agrupamento, né, dos dados em intervalos em amplitude em função da frequência absoluta de cada classe, amplitude de 10, certo? Então, intervalos de amplitude 10. Então, beleza, primeira coisa que a gente precisa fazer, né, como a gente tem que usar a formulinha lá, né, para a gente descobrir, para a gente construir esse intervalo, tranquilo? Então, a gente vai organizar aí por rol, né, ou podemos pegar o maior valor menos, né, na verdade ele já está dando 10 aqui para mim, então, beleza, né? E a pura, então, aqui tem a resolução dela, então, primeira coisa, ó, tá pedindo para vocês construir um gráfico de histograma, né, representativo dessa situação. Então, onde o que? Ele está dizendo que esse intervalo, né, possui uma amplitude aí de 10, certo? Então, amplitude de classe aí de 10, tranquilo? Então, o que devemos fazer, né? Então, vai ser o que? Né, pegamos aí 41, que é o limite, né, no limite superior, tranquilo, menos que o limite inferior, que é 4,9, para melhorar essa observação, né, temos aí, né, podemos deixar ela de maneira aí em rol. Então vai ser 41,9 menos 4,9, vai dar 37, certo? Ele está dando aqui, né, um intervalo de amplitude 10, certo? Então vamos fazer o que? Né, que vai ser 37 dividido por 10, que vai ser igual a 3,7, certo? Então arredondando aí, então vai ser igual a 4, certo? Então 4 aqui, né, vai ser o meu limite inferior, né? Lembrando que ele diz que tem um intervalo aí de 10,
certo? Então 10, 4 mais 10, aí vai ser 4. Então podemos observar que 14 menos 4